Você sabe o que é título equivalente? Não? Então fica comigo e depois da vinheta eu te explico. Fala, minha galerita! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui ao canal Milho Responde. É tua primeira vez aqui conosco? Então eu te convido a dar uma paradinha, vai aqui na sugestão para você entender o processo da minha ficha catalográfica antes de entrar no nosso assunto de hoje. E se você já está à espera do nosso assunto de hoje, nós iremos estar trabalhando título equivalente. Só para a gente lembrar, a nossa estrutura da ficha catalográfica, ela pode se dar de duas formas. Ela pode se dar pela entrada, onde essa entrada se dá pela autoria, e essa autoria pode ser por uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Que a pessoa jurídica, ela pode ser uma organização governamental que exige obrigatoriamente a jurisdição como início do teu cabeçalho de entrada ou o cabeçalho secundário, e a organização não governamental, que nós chamamos de entidade coletiva. E essa entidade coletiva, ela pode entrar diretamente por ela ou ela pode estar hierarquicamente construída, como nós já vimos nas nossas aulas anteriores, das nossas playlists anteriores. E quando nós não detectamos a autoria da obra, a pessoa que intelectualmente é responsável por aquele conteúdo, a minha ficha catalográfica, ela obrigatoriamente tem que entrar pelo título. E hoje nós estamos trabalhando a entrada pela nossa autoria, que obrigatoriamente apresenta esta nossa sequência. Só que não esqueçam que na nossa aula passada, após a entrada principal, a minha área 1 era constituída apenas da palavra título, espaço, dois pontos, espaço, subtítulo. Hoje, percebam que a nossa área 1, ela está um pouquinho diferente. Ela agora apresenta título, espaço, dois pontos, espaço, subtítulo, espaço, sinal de igual, espaço, título em outro idioma, espaço, dois pontos, espaço, subtítulo do outro idioma. Assim como a nossa responsabilidade também cresceu. Ela apresenta agora o autor e mais o tradutor. Então significa que título equivalente nada mais é, meninos e meninas, o nosso título em outro idioma. Existem obras que são traduzidas para a língua portuguesa. E quando essa obra é traduzida, obrigatoriamente aparece o nome do tradutor ou da tradutora e obrigatoriamente tem que aparecer o título original desta obra. Quando é nosso monografia, que é o livro que a gente chama, mas o nome correto é monografia, nós temos, na maioria das vezes, apenas um único idioma. Mas quando a gente está em material tridimensional, filme, por exemplo, A Casa de Vidro, se você já viu esse filme e já pegou o DVDzinho dele, você vai ver que ele tem A Casa de Vidro, na língua vernácula, língua portuguesa, A Casa de Vidro em inglês e A Casa de Vidro em espanhol. Então eu tenho dois títulos equivalentes numa única obra. E quando nós temos uma obra com títulos equivalentes,
e entre eles tem a língua portuguesa, ou seja, a língua da minha unidade catalogadora, já que eu estou no Brasil, então tem que ser a língua portuguesa, eu sempre vou iniciar pela língua portuguesa. E depois, aí você escolhe. Eu vou querer começar com a Casa de Vidro em inglês, aí depois com a espanhol? Beleza. Então eu coloco a Casa de Vidro igual a Casa de Vidro em inglês, igual a Casa de Vidro em espanhol, igual a Casa de Vidro em alemão. Quantos títulos equivalentes ela vai ter? O nome recebe justamente esse título equivalente, olha, equidade. Equidade significa igualdade. Então é justamente por esta razão que o que separa o meu título em português, já que eu estou no Brasil, do meu título num outro idioma, que eu não sei qual vai ser, a maioria é da língua inglesa, mas não necessariamente, eu tenho que colocar um sinal de igual, porque eles estão no mesmo patamar. E percebe também outra coisa, o meu T fica na maiúscula, porque ele está iniciando do mesmo jeitinho que o meu título em português. O resto continua em caixa baixa do jeitinho que nós aprendemos, ok? Tá? E o resto é tudo igual, aqui no primeiro e no segundo parágrafo. Mas vamos aqui para a nossa pista, para a nossa entrada secundária? Percebam que ela também cresceu. Nós temos responsabilidade, título e série. Não é isso que é a nossa regra que nós aprendemos? Essa sequência que eu tenho que fazer em relação ao desdobramento, aos números em romano. Responsabilidade vão ser todas as pessoas que vão estar aqui nesse campo. Se eu coloco o autor e o tradutor, tu já sabes que na responsabilidade o meu tradutor vai ter um campo para ele também, porque ele está dentro do campo da responsabilidade. É pessoa. Todas as pessoas têm que ter um desdobramento para elas. A segunda coisa, eu não tenho dois títulos, um título em português e um título em outro idioma, então eu vou ter que ter um desdobramento para o meu título em português e para o meu título num outro idioma. Por isso que quando eu coloco apenas a palavra título, o meu olho vem para cá, ó, meus amores, o primeirão, que é justamente o título em língua portuguesa. E eu vou copiar exatamente do jeito que está. Então, por isso que basta eu colocar a palavra título. E quando eu for fazer o desdobramento, caso ainda seja o meu catálogo manual, a gente vai digitar exatamente do jeitinho que aparece na minha ficha matriz. Só que eu tenho o título no outro idioma, então eu sou obrigada a colocá-lo. E eu sou obrigada a indicar que ele é título, porque se eu só jogo ele, tu vai falar bem assim, cara, isso é o quê? Isso é série, isso é título, isso é assunto. Aí tu vai te confundir com esse aqui, ó, porque esse aqui eu coloco só o assunto direto. Eu não escrevo assunto, dois pontos. Cabeçalho de assunto, dois pontos. Não, aqui eu já coloco educação, aqui eu já coloco história do Brasil, aqui eu já coloco o assunto direto. E se aqui no meu título equivalente eu não indico a palavra título, pode ser que a pessoa que vai continuar o processo técnico após a Guilhermina ache que isso, mesmo em outro idioma, é um assunto e vai colocar no catálogo de assunto e não no catálogo de título. Então, por isso que eu sou obrigada a repetir a palavra título, dois pontos, e aí eu coloco o título
Se era em inglês lá em cima, coloco de inglês. A minha casa de vidro, eu vou ter aqui no meu número 2, título, porque é a casa de vidro em português. Terceiro, ponto, título, 2 pontos, a casa de vidro em inglês. 4, título, 2 pontos, a casa de vidro em espanhol. Tá sacando? Cada desdobramento recebe um número. Igual na responsabilidade. Não necessariamente vai ser 1 e o meu título vai ser 2. Se eu tiver 2 autores, eu já iniciei pela Guilhermina, mas o João ainda não entrou. Então, no número 1 vai ser o João. No número 2 vai ser a Tereza. Então, o meu título passa a ser o número 3. Então, você tem que decorar a sequência: responsabilidade, título e série. Tu só sai da responsabilidade para o título depois que aqui na tua pista tu completaste com todas as pessoas, física ou jurídica, não me interessa, tá? Terminou? Aí sim, eu venho para todos os meus títulos. Já que eu tenho um título equivalente, eu tenho que colocar os títulos nos outros idiomas. Somente depois que cessarem todos os títulos é que eu venho para a minha série. Entenderam? Tá? Então, para que a gente consiga entender mesmo, vamos nessa, porque a gente tem pressa e a partir do momento que a gente bota a mão na massa é que a gente começa a entender o processo todo. Temos esta primeira obra, que se chama O Jogo Perfeito. Ela foi escrita por J. Sterling, não sei se é assim que pronuncia. E a nossa editora está bem aqui, meus amores, Faro Editorial. Eu só coloco, como eu já falei, a capa da obra para você olhar que ela é bonitona, tal e qual. Mas você sabe que para o nosso processo técnico, o que interessa é a folha de rosto, não é a capa, tá? Então, olha o que é que nós temos aqui. Aqui, o meu autor, beleza, tá numa boa. Aqui, o meu título, O Jogo Perfeito. Não teve quebra, então eu não tenho subtítulo, eu só tenho título, O Jogo Perfeito. Olha aqui, tradução de Carlos. Cara, quando aparece a palavra tradução de, tu já sabes que essa obra vai ter título equivalente. Ela vai ter um título original, que vai estar ou em inglês, ou em francês, ou em espanhol, ou alemão, não sei. Mas se tem tradução, é porque ela foi já publicada em outro idioma em primeiro lugar. Então, eu já sei que a estrutura da minha ficha catalográfica na área 1 tem que ser voltado para título equivalente e não mais apenas para título principal. E o título equivalente, o nome está dizendo equidade, está no mesmo nível que o título O Jogo Perfeito, ok? Então, nós temos o tradutor, nós temos aqui a nossa editora e aqui nós temos as informações adicionais. Meu ISBN, o tamanho do livro, quantas páginas ele tem, onde é que fica a editora. Olhem aqui, título original, The Perfect Game. Então, tá aqui, ó, o perfeito jogo, o jogo perfeito. Tá aqui o tradutor. Olha uma coisa que é extremamente importante que estava na parte de baixo do verso da nossa folha de rosto. Primeira edição brasileira foi no ano de 2014. Isso significa que eu sou obrigada a ter na área da edição o preenchimento desta informação. Primeira edição brasileira, não é só primeira edição.
Tá sacando? Porque se eu coloco só primeira edição, não vai ser 2014. Vai ser lá, sei lá quando, que foi lá em inglês, vamos dizer que foi em 2000. Então a primeira edição foi em 2000. Só que eu estou me reportando a primeira edição no Brasil. É 2014. Como é esta obra. Por isso que são coisas diferentes. Por isso que eu sou obrigada a especificar. Ok? E nós repetir 2 vezes. Desculpa, meus amores, o tamanho do livro, 23 centímetros. Vamos para a nossa ficha. Aqui, como já a nossa tradução, a tradição, eu já coloco aqui todas as informações, uma vez que vocês não estão com a obra na mão, que o certo é a gente estar com a obra na mão. Então, de acordo com a nossa entrada principal, primeira coisa é ver se eu tenho autoria. Se tem uma pessoa física ou jurídica responsável pela produção intelectual do material. Tenho J. Stirling. Ok. Aí vem a perguntinha besta. Esse nome, ele é espanhol? Esse nome é oriental? Porque toda vez que for pessoa física, a minha preocupação é saber se é nome oriental, porque o nome do pai ou do marido é o primeiro nome que aparece logo. Portanto, eu não vou inverter nada, eu só vou colocar uma vírgula após o primeiro nome, porque é esse que é o sobrenome, é o primeirão. Se o nome for espanhol, o nome do pai ou do marido é o nome que fica no meio. Então, eu vou considerar como se fosse sobrenome composto. É por isso que toda vez que você for fazer a ficha catalográfica de pessoa física, tu tem que partir dessa pergunta. O nome é de origem espanhola? É de origem oriental? Se sim, segue as regras. Se não, é do jeito que a nossa querida Maria Helena contribuiu, nossa brasileiríssima, que trouxe para o nosso ACR2 o sobrenome, vírgula, prenome. Nesse caso, como não é nem oriental e nem espanhol, a nossa entrada principal, sobrenome, vírgula, prenome. Guilhermina Topitart pelo J, por quê? Porque é a forma como ele é mais conhecido. E se eu quiser fazer o nome dele completo, aí eu vou abrir lá na pista uma entrada para ele, ou fazer uma remissiva, para não ter que fazer a repetição se for o meu catálogo manual, ok? Mas eu quis fazer exatamente do jeito que estava na minha folha de rosto. Área 1 é formado pelo título e responsabilidade. Então, primeiro eu tenho 2 títulos, já começa por aí. Eu tenho um título em português e tenho um título em inglês, não é? Então, eu tenho 2 títulos, estão no mesmo nível. Quem vem primeiro, quem vem depois. Toda vez, o primeiro título é o da língua da agência catalogadora que eu pertenço. Se eu estou no Brasil, então eu sempre vou iniciar pelo título na língua portuguesa. E depois vem o idioma, o título no outro idioma. Assim sendo, a minha área 1 inicia com o jogo perfeito. Eu tenho subtítulo? Não, não tenho subtítulo. Então, eu já posso continuar o meu título equivalente. Como é título equivalente, equidade, mesmo patamar, eu vou colocar o sinal de igual. E como é o sinal de igual, percebam que o início, assim como o O ficou em caixa alta, o meu O em inglês, também o T vai ficar em caixa alta. Ok, meus amores? Se eu tivesse um título agora aqui em espanhol, espaço,
igual o título em espanhol. Eu vou fazendo isso até eu colocar todos os meus títulos equivalentes. Somente após cessar os títulos equivalentes, cessarem, é que eu vou partir barra inclinada para a responsabilidade. Nesse meu caso, realmente eu vou parar aqui, porque eu só tenho o título em português e o título em inglês. Então, parte do título já está beleza. Agora eu vou para a responsabilidade. A responsabilidade são todas as pessoas, não é isso que eu falei? Quantas pessoas eu tenho aqui? Eu tenho esta pessoa aqui, J. Sterling, e eu tenho essa outra pessoa aqui, ó, Carlos Isilac. Esses nomes eu não consigo pronunciar mesmo, gente. Então eu tenho o J e o Carlos. Eu tenho duas pessoas. Então, significa que essas duas pessoas vão ter que entrar na minha responsabilidade. Aí vem a pergunta besta. O J é o autor, é quem fez o conteúdo da obra, fez tudo em inglês. O Carlos, ele só traduziu. Aí a pergunta é: o Carlos é autor? Não, porque só é autor quem é responsável pela produção intelectual. Saiu da toda a minha cabeça, saiu daqui do J, não saiu do Carlos. É por isso que o que separa o autor do Carlos é primeiro ponto e vírgula, porque eles estão em categorias diferentes. E segundo, eu tenho que dizer qual é a categoria do Carlos. Ele fez a tradução. Então, eu boto tradução, dois pontos, Carlos. Ok? Tá? As duas pessoas estão aqui? Estão. Se eu só coloco uma vírgula, Guilhermina, tá errado? Está. Porque se você bota vírgula, é equidade. Então, eu estou dizendo que o Carlos é autor, igualmente o J. E quando acaba, não é. O J é o autor, ou autora, né? Que eu não vi o que significa esse J. E o Carlos é tradutor. Categorias diferentes. Portanto, ponto e vírgula e a indicação dessa categoria que o Carlos pertence. Agora sim, não tem mais nenhuma pessoa aqui. Então, a área 1 morreu. Ponto, espaço, travessão. Depois da minha área 1, eu tenho a área de quê? Eu tenho a área 2, que é a minha edição. A nossa área 2 está aqui, ó, primeira edição brasileira. Então, significa, meus amores, que eu tenho que colocar. Isso é extremamente importante por conta do ano 2014. Ele está atrelado à primeira edição brasileira. E lembra que o ACR2, ele abrevia tudo o que ele pode, não é? Diferente do RDA, que quando a gente trabalhar o RDA, a gente vai trabalhar isso. Mas o ACR2, ele vai abreviando tudo que ele pode. Então, por isso que eu tenho 1.ed.bras. Que é a primeira edição brasileira. Agora, meus amores, olha a regra. Ponto, espaço, travessão, espaço. Aqui não deu nada, ó, ponto. Não deu para fazer o espaço. Então, quando eu vier para cá, eu sou obrigada a dar um espaço, travessão, espaço. Então, por isso que eu não coloquei o meu travessão abaixo do meu S. Porque é ponto, espaço, travessão, espaço e o local. Ok? Então, por isso que não foi que a Guilhermina errou. É porque aqui não deu o espaço na linha anterior. E você tem que respeitar também, pelo ACR2, rigorosamente essa parte dos espaços
entre os nossos campos. Nós não temos a área 3, porque são as informações adicionais que são aquelas informações que são específicas. E como isso é uma monografia, eu não tenho. Por isso que eu já vou para a minha área 4, que é a minha imprenta, que é formada pelo local, editora e o ano. Então, nós já vimos aqui o nosso local, já está aqui São Paulo. O que separa o meu local da minha editora sempre são 2 pontos. Então, 2 pontos para o editorial. E o que separa a editora do ano é sempre vírgula. Primeiro parágrafo fizemos. O segundo parágrafo se chama descrição física e é sempre iniciada pelo total de folha ou de página. Então, nós temos total de página? Temos, está aqui, 222. Então, 222P. Nós temos informação adicional. O que é informação adicional? Por exemplo, o meu livro, ele é livro infantil. Vocês já viram que nós temos livro de pano? Então, vamos fingir que isso aqui era um livro de pano. Aí eu tenho uma informação adicional. Que assim o meu usuário ou a minha usuária, quando for direto à estante ou à prateleira para tentar localizar essa obra, o olhinho não vai para formato tradicional. O olhinho vai para o formato não tradicional, porque é um pano. Então, é isso que é a informação que nós temos. Se esse material é de pano, se esse material ele é de plástico, se ele está no formato triangular, se ele está no formato retangular, se ele... Entenderam? Então, você tem que fazer aqui na descrição física tudo que facilite o teu usuário ou tua usuária localizar esse material. É por isso que tem gente que fala bem assim, precisa colocar os centímetros da obra, gente, isso é besteira. Não. A olhômetro, se a minha obra ela mede 50 centímetros, o meu olho vai ficar na obra de 30? Não, eu vou passar rápido na de 30, porque eu sei que a obra que eu quero, ela mede 50 centímetros. Então, meu olho passa rápido, até eu achar um grandão, opa, tá aqui, 50 centímetros, esse aqui, tá sacando? Quanto mais informação para o teu usuário ou tua usuária conseguir por si só achar de forma rápida aquele material, é que tá certo o teu trabalho enquanto catalogador e classificador, teu processo técnico de uma forma geral, ok? Tá? Então, continuando a nossa ficha. Eu tenho 222 páginas, eu não tenho nenhuma informação adicional, então eu vou partir direto para o seu tamanho, que é o quê? Ponto e vírgula. Mas, Guilhermina, depois da página são 2 pontos. Sim, só são 2 pontos se você vai apresentar informação adicional. Como eu não tenho informação adicional, então eu já vou para o próximo bloco, que é o tamanho da obra. Qual é o símbolo que indica tamanho da obra? Ponto e vírgula. É por isso que daqui eu coloquei diretamente o ponto e vírgula. Ok, meus amores? Tá? Então, 23 centímetros. Eu tenho série. Se eu tiver série, eu vou colocar aqui. Eu não tenho série. Então, significa que o nosso parágrafo 2 também está completo. As minhas notas. A única coisa que eu sou obrigada a colocar quando se trata de uma monografia é o número padronizado, que a gente também fala que ele fica aqui nas notas. Então, eu tenho meu ISBN, então eu vou colocar meu ISBN. Agora, vamos para a nossa pista, que assim como houve mudança na área 1, vai haver mudança na área 9. Então, vamos lá, bem devagar. 1 ponto em algarismo arábico, assunto. Não vou entrar aqui porque não é ossada da catalogação. Por isso que eu sempre vou deixar 1 ponto
assunto. A minha ossada são os números romanos. E eu já lembro que a minha entrada secundária, ela tem uma sequência: responsabilidade, título, série. Então vamos por parte. Responsabilidade. Para onde é que o teu olho vai? O teu olho obrigatoriamente vem aqui, ó, para minha barra inclinada. Aí eu olho J, Stilling, ponto e vírgula, tradução Carlos. Tá aqui, ó. Isso que é minha responsabilidade. Então vamos com calma fazendo as perguntas. Eu já iniciei por esse J, Stilling? Aí eu venho aqui para cima. Stilling, vírgula, J. Sim, já iniciei. Preciso colocar de novo, já que ele já está aqui em cima? Não, não preciso. Então, eu falo para os meus alunos, tica, se tu tiver com lapisinho, tica. Então, esse não precisa ter uma entrada secundária para ele, porque já iniciou por ele ou por ela, tá? Mas o meu olho continua na responsabilidade, ó. Ponto e vírgula, tradução Carlos. Eu já iniciei pelo Carlos? Não, Guilherme, não. Você iniciou pelo J. Então, eu sou obrigada a abrir uma entrada secundária para o Carlos. Lembrando que aqui embaixo é cabeçalho. Logo, sobrenome, vírgula, prenome. Então, vai ficar Isiglac, vírgula, Carlos. Só que o Carlos não é tradução. Então, meus amores, vocês não podem esquecer de colocar a categoria do Carlos. Porque se você não bota isso aqui, só vai aparecer o nome do Carlos. Eu vou entender que o Carlos é autor juntamente com o J. E isso é uma informação errada. O Carlos não é autor, o Carlos é tradutor. Por isso que a gente coloca o nome, abre o parênteses e escreve trad, que é o tradutor. Continuando meu olhinho, J, Carlos, ponto, espaço, travessão. Então, a responsabilidade acabou. Sequência, responsabilidade, título e série. Responsabilidade sumiu. Agora eu vou para o título. Então, vamos lá, número 2. Título. Meu olho vem para cá, ó, meus amores. Eu tenho o jogo perfeito igual The Perfect Game. Então, tá aqui, ó. Eu tenho 2 títulos. Mas eu pergunto, eu já entrei pelo jogo perfeito? Eu já entrei pelo título? Não, eu entrei pelo J. Então significa que eu vou precisar ter uma entrada também para o meu título, o jogo perfeito. Como o meu título, o jogo perfeito, quando eu coloco aqui só a palavra título, quando você for fazer o desdobramento, se tem só título, o teu olhinho vem para cá, ó, o jogo perfeito. Aí tu já digita o jogo perfeito. Assim sendo, eu não preciso escrever o jogo perfeito. Lembra que, como a nossa fichinha tradicional era 7,5 por 12,5, eu tinha que ser o mais conciso possível. Então, por isso que eu só coloco a palavra título. Se eu coloco o título sozinho, significa que eu vou copiar do jeito que aparece na ficha matriz. Agora, meus amores, eu já acabei o título? Não. Olha aqui, Guilhermina, tu tens um título em inglês. Então, significa que eu tenho que também fazer um desdobramento. Assim como o Carlos recebeu um desdobramento, o título em inglês também vai receber um desdobramento.
Vai lá se a pessoa conhece a obra pelo título em inglês e não pelo português. E eu não boto, porque eu falo, não, eu estou indo no Brasil, então aí o cara não acha a obra. Ele sai insatisfeito. Eu não cumpri o meu papel enquanto bibliotecária. Então, por isso que eu tenho que colocar todas as formas possíveis e impossíveis de busca daquela obra. Assim sendo, eu vou precisar colocar um desdobramento para o título na língua inglesa. E como esse treco aqui é título, eu sou obrigada a repetir a palavra título, dois pontos. Agora sim, eu tenho que escrever o título no outro idioma. Quando tá só título, automaticamente meu olho vem para o primeiro. Como agora eu quero que tu desmembre o segundo, eu sou obrigada a colocar título e o nome do segundo. A Casa de Vidro, número 4. Título, A Casa de Vidro em espanhol, porque eu já coloquei o português, já coloquei o inglês, agora precisa da língua espanhola. Ok? E assim vai embora. Terminamos o nosso título? Sim, então responsabilidade, título e série. Responsabilidade já foi, título já foi, agora a nossa série. O meu olho vem para cá para cima. Eu tenho série? Não, eu não tenho série. Então significa que a nossa ficha foi concluída. Entenderam? Calminha? Tá? E aí, só para a gente fechar, e agora a gente já vai poder ser rápida, nós já vamos para essa segunda obra, que é show de bola. Quem não leu, eu recomendo, muito legal, achei show de bola. A Júlia, ela faz isso aqui a série, tá? Então, automaticamente, eu já estou dizendo para vocês que isso aqui é o nome da série, o número da série, e a obra é o Duque e Eu, tá aqui a nossa editora, tá aqui a nossa autora. Então, vamos lá para a nossa ficha, para a nossa folha de rosto, que aqui, aparentemente, só tem o nome da Júlia, o Duque e Eu, editora Arqueiro, não é? Aí, quando você vem para o verso da tua folha de rosto, é que você vê lá em cima, título original, e você vê abaixo do título original a pessoa que fez a tradução. Então, não necessariamente vai aparecer aqui que a obra tem tradutor, que a obra tem título equivalente. É por isso que o processo técnico é feito olhando o verso e o anteverso da nossa folha de rosto. E o nosso ISBN e a nossa série, eu posso ver ao final do livro, na parte da lombada do livro, tá? Na parte de cima do título, da capa, logo na capa do teu livro. Então, são esses elementos, mas os outros é na folha de rosto, frente ou atrás, tá? Então, eu tenho 23 centímetros, total de folha, o local, o ano, o título original, a tradução e o nosso ISBN. E aqui eu tenho o nome da série, o nome da autora, o nome do título e a minha editora. Então, eu tenho tudo que eu preciso para fazer a nossa ficha. Então, vamos nessa fazendo. Então, a autoria, tá aqui a Júlia. Se é a Júlia, aí eu falo pessoa física. Se é pessoa física, preocupação. É nome espanhol? É nome oriental? Se sim, segue a regra. Se não, segue a regra geralzona, sobrenome, vírgula, prenome. Por isso que fica Queen, vírgula, Júlia. Agora, a área 1 é formada pelo título e responsabilidade. Eu tenho o título em português, tá aqui, o Duque e Eu. Só que eu também tenho o título em inglês. Como é o título em português? É a tradução do título em inglês, eles estão no mesmo grau de igualdade, eles estão em equidade. Por isso que é título equivalente. Se é título equivalente,
o que separa o título do título 2 sempre vai ser um sinal de igual, porque eles estão no mesmo patamar. E toda vez que nós tivermos título equivalentes, eu sempre vou iniciar com o título na língua portuguesa, porque eu estou no Brasil. Então, coloquei o título em português, sinal de igual, coloquei o título em inglês. Agora, nós vamos para a nossa... Ai, gente, desculpa, deixa eu colocar toda a nossa ficha aqui, por conta que eu errei a sequência. Então, a gente já coloca tudo aqui. Depois do nosso título, nós vamos ter a barra inclinada. Agora, eu quis aqui, gente, fazer uma coisa. Percebam que na responsabilidade, eu coloquei só a Júlia. Eu não coloquei a Cássia. Eu fiz diferente da minha ficha 1, onde eu coloquei o Carlos juntamente com o Jota. Quando você coloca na responsabilidade tradutor, fotografia, sonoplastia, quando você coloca as outras categorias, que não é o autor, a autoria, tudo que tu colocas na responsabilidade, tu és obrigado ou obrigada a colocar na tua pista, na tua entrada secundária. Quando você coloca a informação nas notas, como eu quis colocar aqui, o nome da Cássia aqui na pista passa a ser opcional. Por isso que eu quis colocar as duas formas para você escolher qual é a forma que você quer. Já que é opcional, então eu posso pular, eu não preciso botar Cássia? Sim. Eu, Guilhermina, por respeito ao trabalho da Cássia, que foi um trabalho árduo, eu dou crédito para ela também. Por isso que mesmo aparecendo nas notas, eu abro uma entrada secundária para a Cássia, tá? Porque eu me coloco no lugar da Cássia. Se fosse eu queria que a pessoa desse os créditos também. Então, por isso que eu, mesmo sendo opcional, eu dou também a entrada secundária para o tradutor numa boa, tá? Então, por isso que eu coloquei a Cássia aqui, tá? Mas não coloquei aqui, porque se eu coloco aqui, eu sou obrigada. Aqui é opcional você colocá-la lá na tua entrada secundária, ok? A nossa imprenta é do jeito que nós já aprendemos, então São Paulo, Arqueiro, 2013. A nossa descrição física, total de página, não tem informação extra, eu já vou direto para o meu tamanho, por isso que eu já parti para o ponto e vírgula. Tenho a minha área 7, que é a nossa nota. Tem a área 8, que é o número padronizado, meu ISBN, e a área 9, que é a minha pista. E aí eu já venho, olha, responsabilidade. Júlia. Eu já entrei pela Júlia? Sim. Preciso colocar a Júlia de novo? Não. Por isso que eu não boto a Júlia. Responsabilidade, pessoas. Além da Júlia, eu tenho mais alguma outra pessoa rodando aqui pela minha ficha? Tenho a Cássia. Então, Zanon, Cássia, só que a Cássia, ela é outra categoria, não é autoria. Então, eu tenho que escrever dentro do parênteses a sua categoria. No caso, tradução. Então, trade. Tem mais alguma pessoa rodando aqui pela minha ficha, além da Júlia e da Cássia? Não. Então, responsabilidade já foi. Agora eu tenho que ir para o título. Aí o meu olho vem aqui para cima. O Duque.
Eu já iniciei pelo título em português? Não, você iniciou pela Júlia. Então, eu sou obrigada a colocar número 2, ponto, título. Quando eu boto só a palavra sozinha, título, significa que o meu olho vem para este aqui, o primeiro título, que é o que está na língua portuguesa. Continua o meu olho, então ainda tem outro título, então ainda não parou a minha pista. Número 3 é título? Sim, então eu sou obrigada a colocar a palavra título. 2 pontos e vou repetir o título do jeito que ele aparece aqui. Coloquei. Tem mais algum outro título? Não. Então, responsabilidade, título e série. Aí o meu olho vem para cá. Eu tenho série? Não. Então, a minha ficha também já foi concluída. Caso tenhas dúvida, colocas aqui nos comentários que eu vou ter todo o prazer do mundo em te responder, ok? Tá bom? E com isso, meus amores, nós vamos chegando ao final da nossa aulinha sobre título equivalente. Se porventura gostou do que ouviu, sinta-se à vontade para deixar o teu like, assim como eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o nosso sininho e principalmente nos seguir nas redes sociais. Vem comigo, vamos fazer com que a nossa comunidade cresça cada vez mais. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fique bem, se cuide. Tchau, tchau.